Glória a Deus, meus irmãos. Vamos lá. João, capítulo 1. É um texto muito conhecido, é um texto muito denso, tem muita coisa para ser dita aqui no texto, tá? Mas eu vou ficar com uma parte do que pode ser dito aqui desse texto, para a gente não demorar mais que 1 hora aqui. E outra coisa, eu vou demorar um pouco mais nos primeiros versículos, mas eu prometo que não será assim com todos os outros. Então, se você fizer um cálculo, meu Deus, ele já ficou meia hora nesses versículos, agora, então, não faça esse cálculo, tá bom? E depois vai mais rápido, beleza? Mas, se você sentir sono, como acontece comigo, nos cultos, acorda cedo, vai surfar, vai fazer um esporte ou algo do tipo, não tem problema, levanta rapidinho para beber uma água ou fica ali em pé um pouquinho, mas não perca, porque eu tenho certeza que Deus quer falar algo muito bom com a gente hoje, amém? Então vamos lá. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Este é aquele quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Amém? Ore comigo. Senhor, obrigado por esse tempo especial. Obrigado, Senhor. Aqui está a tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, como um porta-voz do teu texto e fala aos ouvidos de cada pessoa aqui presente, Senhor, e ecoa a tua eternidade entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vou fazer uma breve introdução bem rápida. E o Evangelho de João, um evangelho diferente dos outros evangelhos, ok? Chamado de evangelho não sinótico. Sinótico vendo da mesma forma, diferente dos outros evangelhos. Geralmente, os outros evangelhos começam com uma narrativa, com uma narrativa a partir da vida de João, tá? E alguns estudiosos falam o seguinte, que os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são uma narrativa que fala sobre a teologia. Já o Evangelho de João, ele é uma teologia que fala sobre a história de Jesus, ok? Ele é uma teologia que fala a história de Jesus. Então é um evangelho simples, mas ao mesmo tempo ele é muito profundo. É um livro simples e ao mesmo tempo ele é muito profundo. Então tem muitos detalhes históricos que a gente não tem no Evangelho de João, que a gente tem em outros. Mas tem textos profundos, como por exemplo o texto de João 3:16, que nós não temos nos outros evangelhos. E aqui então, por exemplo, ele começa falando sobre a história de Jesus a partir da eternidade. A partir da eternidade. Que ele estava antes que houvesse mundo. Que houvesse mundo. A gente vai entrar em detalhes sobre isso. Mas falando sobre o autor, o João aqui, que não é o João Batista, inclusive, tá? João, ele se identifica não como João aqui no texto, você não encontra o nome dele aqui. Você encontra ele se identificando
como discípulo que Jesus amava. Se você abrir comigo aí em João 13, versículo 23, só para a gente não perder de vista aqui, João 13, versículo 23, diz o seguinte: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinando ao lado dele. Se você quiser também anotar aí, João 19, 26, João 22 e 21, 7 vão também trazer essa observação. É assim que ele se identificava. Não sei você, mas a primeira vez que eu li isso, eu senti assim... Não, primeira vez que eu li não, mas a primeira vez que eu reparei nessa forma que João se identificava, eu achei muito estranho. Eu achei de fato muito estranho. Para mim, soava como uma soberba, sabe? Ele falava todos os nomes dos discípulos e sobre João ele falava o discípulo que Jesus amava, né? Mas por acaso Jesus não amava os outros discípulos, não ama os outros discípulos? E é claro que João, ele sabe muito bem disso, que Jesus ama todos os discípulos, inclusive até aqueles que não eram discípulos próximos. Inclusive foi João que escreveu João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e o mundo ali é a humanidade, que deu o seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, refletindo um pouco mais sobre isso, né, seria soberba dizer que João, se ele se identificasse, dizendo que ele era o discípulo que amava o Mestre, o discípulo que mais amava o Mestre, o discípulo que amava o Mestre. Porque a gente pode dizer que no amor, na sua entrega, a gente pode ver algum status, né, digamos assim, porque amar requer obediência, requer fidelidade, mas ser amado não. Ser amado é algo que você recebe. Ser amado, inclusive aqui, a gente pode entender até como um certo tipo de humilhação. Então João se identifica como o discípulo que era amado. E quando você vê a vida de João, ele de fato era um discípulo que também amava muito seu mestre. João foi um dos únicos discípulos a ficar até o final na crucificação. João foi o único discípulo que Jesus, quando estava morrendo, ele disse a ele: ó, essa é minha mãe, Maria, né? Receba ela como a sua própria mãe. Que honra, que privilégio. Cuide dela como a sua própria mãe. E a gente volta naquilo, né? A gente ama quando a gente é amado. E João, de fato, ele era muito amado. Então, ser amado, me corrigindo lá, quando é a primeira vez que eu observei isso, tinha mais ou menos uns 16 anos de idade, não é mérito. João, de forma alguma, ele está se exaltando, muito pelo contrário, ele está constatando que é o que ele sente, é o que ele sente. Não importa nem aparecer o nome dele no texto aqui, ele é amado, ele é amado. E muitos de nós, na verdade, todos nós, sabemos que nós somos amados, mas será que isso é tão importante assim para nós? Será que isso é tão importante assim para você? É tão importante assim para você como era para João ser amado pelo Mestre, ser amado por Jesus? Isso é algo que, inclusive, substitui característica sua, que talvez você não goste tanto, ou que você goste um pouco. Ser amado é algo importante para você? Fica uma reflexão aí para gente. Então, esse é o autor do Evangelho de João. É o autor também das epístolas de João, lá no final da Bíblia, e o provável autor do Apocalipse, do livro de Apocalipse. E a gente entra no texto. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Estava com Deus no princípio. Uma observação aqui, eu vou colocar algumas informações do original, da Bíblia, do texto que foi escrito original, que é o grego, mas não é por nada além de tornar ainda mais significativo aquilo que a gente vai refletir. Tudo bem? Amém? Porque o texto original ele foi escrito em grego, e os seus ouvintes e os seus primeiros leitores, é assim que eles recebiam. E algumas palavras ficam diferentes para a gente hoje, mas para eles tinham muito mais significado, amém? Então, no princípio, diz o seguinte, a história de Jesus.
A história de Jesus na teologia. No princípio é aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. A palavra aqui, aquele que era a palavra, no original aqui é hologos. É hologos. É interessante isso, por quê? Porque essa informação era muito importante, principalmente para os gregos. Principalmente para os gregos. Os gregos, quando eles olhavam para o universo, quando eles olhavam, por exemplo, para as estações do ano, quando eles olhavam para os planetas, quando eles olhavam para o tempo, para a natureza, o que eles observavam que a gente observa também? Harmonia, padrão. Isso que eles observavam. Eles não sabiam o que era isso e da onde vinha isso. Eles chamavam de logos. Isso. Então, por exemplo, quando eles queriam saber o que é beleza, então eles falavam, beleza é uma árvore florida. Não, não é beleza, isso é um exemplo, beleza. Talvez isso seja algo que parta da beleza, mas isso não é beleza. O que é beleza? E a mesma coisa eles faziam, o que é verdade? O que é justiça? A justiça é alguém que é honesto. Não, eu quero saber o que é a justiça. E ele chamava essa harmonização de logos. Aquilo que dava equilíbrio ao universo, ao cosmos, eles chamavam de logos. E João, ao falar de Jesus, ele fala assim, o logos que vocês, gregos, e os filósofos de vocês, tanto falavam, este é quem eu anuncio, este é Jesus. E ele estava com Deus e era Deus. E aqui é uma afirmação muito simples para a gente não vai entrar a fundo nisso, mas é uma afirmação de que esse Logos e esse Jesus, que agora aparecia ali, ele é o próprio Deus. Ele é o Filho que está no Pai, mas não dá para entender o Pai sem entender o Filho. E não dá para ver o Pai sem ver o Filho, e quem vê o Pai vê o Filho também. Ele é o próprio Deus. E outra informação importante aí é que ele estava com Deus no princípio. No princípio era aquele que é a palavra. E essa palavra princípio aqui também no grego, ela é muito especial. Tá? Essa palavra princípio no grego é arché. O arché era também um elemento presente na linguagem dos filósofos pré-socráticos. Esse era visto como o primeiro conceito da filosofia que tentou buscar respostas para a origem da vida com base na razão. Era assim que os gregos entendiam. Então, por exemplo, alguns filósofos entendiam que toda a vida emergia da água, como, por exemplo, Tales de Mileto. Anaximandro, ele acreditava, por exemplo, que a vida ela surgia de algo que não era visto, algo fluido, mas que estava também na natureza, mas que é algo que não era visto. Empédocles, ele acreditava que toda a vida emanava dos 4 elementos da natureza. E Pitágoras, do matemática, do número. Então, cada um tinha uma hipótese para a abrangência da vida. E João, ele está falando aqui, esse princípio, no princípio, ele estava lá. O Logos estava lá com Deus. Então, toda a vida surge do próprio Jesus. E aqui o versículo seguinte vai afirmar, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, João, ao falar de Jesus, explanar de forma até muito filosófica, ele alcança tanto os judeus, que ali estavam presentes, seus leitores, mas também os gregos. Agora,
Então, é importante essas coisas, porque ainda muita gente, a gente vai falar sobre isso no final, muita gente ainda consegue olhar para Jesus somente como um profeta que viveu na Palestina e teve seu ministério ali, um sábio, e para por ali. Mas João está nos afirmando, não, Jesus não é só isso, não é somente isso. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Se você puder abrir sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 9, versículo 4, vai dizer o seguinte: sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resisti-lo e saiu ileso? Separei alguns versículos para a gente refletir um pouco sobre esse Deus. E que você não tire os olhos do filho do carpinteiro, ao mesmo tempo que vocês contemplam esses versos. Isaías 40, 26 vai dizer o seguinte: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe a marcha a cada estrela e seu exército celestial, e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Isaías 40, 26. E Isaías 40, 12. Quem mediu as águas com a concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Já imaginou isso? Todos os mares cabendo na palma da mão do próprio Deus. E quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso? Então, eu gostaria de trazer esses versos para a gente refletir na grandeza do nosso Senhor, na grandeza do nosso Salvador. Na mesma pessoa que habitava o humilde cordeiro, humilde filho de carpinteiro, que andou com os pobres, que pregou, que passou por todas as mazelas que a gente sabe, na mesma pessoa habitava o Deus maravilhoso, grandioso, poderoso, capaz de criar o universo com a sua própria mão. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Esse é o teu Senhor. Quando você pensar em Jesus, se alegre. Quando você pensar no seu Salvador, não pense nele morto, mas pense nele morto e ressuscito, porque ele tem poder sobre a morte. E nele estava a vida, diz o versículo 4, capítulo de João. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Isso quer dizer o seguinte, que nele estava a vida. Nós precisamos de algo para estar vivo, sim ou não? Nós precisamos de oxigênio, né? Nós precisamos aí do ajuntamento dos nossos pais, e assim por diante. Mas ele não. Ele existe em si mesmo. Ele é o único que existe em si mesmo. A vida nele existe e ele não precisa de mais nada. Isso quer dizer que ele não depende de nada. Ele não depende de ninguém para estar vivo, para existir. Ele sempre existiu, diferente de nós. Mas ele também não é somente o criador, mas ele é o sustentador da vida. Mas uma reflexão que eu trouxe para nós aqui é: se tudo existe nele e só nele se encontra a vida, como podemos cogitar viver sem ele? Como pode o ser humano cogitar viver sem Deus? Já parou para pensar nisso? Se a gente concorda que a vida está em Deus, como que o ser humano pode cogitar viver sem ele? E muitas vezes nós mesmos cogitamos viver sem ele. Quando nós rejeitamos a sua vontade, rejeitamos a sua palavra e achamos que podemos andar com as nossas próprias pernas, nós estamos rejeitando o próprio Deus e nós estamos rejeitando a vida, nós estamos dizendo para nós mesmos: é possível viver sem Deus, é possível viver sem a fonte da vida. E foi isso que Adão fez e Eva, quando a serpente, Satanás, disse a ele: se você comer do fruto, você não morrerá. Pelo contrário, você será igual a Deus. Você não precisará mais de Deus. Foi isso a tentação de Satanás. E muitos ainda caem nessa tentação. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso.
Um exemplo disso, para a gente ficar bem firmado nessa verdade, é o exemplo que o próprio Jesus dá em João 15. João 15, ele conta uma espécie de parábola, não sei se é exatamente uma parábola, mas ele dá um exemplo da videira e os ramos. Lembra dessa comparação? Ele fala, eu sou a videira verdadeira, vós são ramo, né? Vós são os galhos. Hã? Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. É impossível, se o galho não estiver na videira, sobreviver. O que acontece com o galho se ele sai da videira? Ele resseca e ele só serve para ser jogado no fogo. Então você já consegue imaginar um galho fora da árvore dizendo o seguinte: eu vou viver sem a árvore, eu vou viver sem o tronco. É mais ou menos essa reflexão que eu quero trazer para vocês. É impossível, meus irmãos. É impossível. Não há vida fora de Cristo. Não há vida. Um outro exemplo que eu gostaria de dizer para vocês, aí é um exemplo já mais... Não é de Jesus, tá, gente? Esse é um exemplo meu, tá? Mas acho que ilustra bem, que é o seguinte: se a gente colocar um ventilador aqui em cima, tá? A gente colocar um ventilador aqui em cima e ligar na tomada, vai girar a hélice, certo? Se a gente tirar da tomada, a hélice vai continuar girando, sim ou não? Mas ela vai parar um momento, não vai? Ela vai parar, porque ela está fora da fonte da vida. A sua fonte de energia esgotou, ela vai parar. Todo aquele que em Cristo está, ainda que morra, viverá, meus irmãos. Não há morte eterna para quem está em Cristo Jesus. Mas aqueles que querem, que acham que podem viver sem Deus, a sua vida se limitará a esta existência. A esta existência. Vamos fazer uma leitura um pouco maior agora, do versículo 5 ao versículo 9. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aparece esse personagem aqui agora em todas as narrativas. Ele aparece, João Batista, é um grande profeta. Jesus, segundo Jesus, ele é o maior de todos os profetas, nascido de mulher. E é muito interessante porque o João, ele fala acerca dessa luz, ele testemunha acerca dessa luz. E João era um homem maravilhoso. João era um homem tremendo, com muitas virtudes. Era um homem corajoso, era um homem que se entregou a Deus de forma inimaginável. Mas eu queria ressaltar a virtude de João aqui da humildade. Porque João, quando pregava no deserto, com a autoridade que ele pregava, respondendo aos soldados, respondendo aos fariseus, mestres da lei, e respondendo a pessoas simples, quando os homens viram ele falando de tal forma, com tamanha autoridade, eles te questionavam: será que este não é o Cristo? Será que este não é o Cristo que nós esperávamos? Perguntavam uns aos outros e depois questionaram o próprio João. Isso está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 15. E João responde o seguinte: não, eu não sou o Cristo. Eu sou apenas a voz que clama no deserto e prepara o caminho para o Cristo chegar. Não, eu não sou a luz, eu não sou nem perto da luz. Eu só sou aquele que dá testemunha da luz que está por vir, que agora já está no mundo. Inclusive, eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu não posso nem ser comparado a ele. Ele veio antes de mim, ele é muito maior que eu, porque antes que houvesse mundo, já estava lá. Já estava lá. E você sabe que naquele tempo, quando Jesus veio ao mundo, muitos Cristos apareceram. Muitos apareceram se dizendo ser o próprio Cristo. Então era um ambiente perfeito para João se declarar o próprio Cristo.
para receber a maior honra que poderia receber um homem. Mas João, inclusive, o dilema do João era o seguinte: o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. E João fala acerca dessa luz. João fala acerca dessa luz. E sobre essa luz que Jesus é, sobre essa luz na escuridão que Jesus é, eu tenho uma pergunta para fazer para nós nessa noite. Ser iluminado pela luz é bom? É bom ser iluminado pela luz? E a resposta é: depende. Depende. Para aqueles que estão dispostos a encarar a verdade e se arrependerem dos seus pecados, a luz é excelente. A luz é excelente. Mas para aqueles que odeiam a luz e que sabem que a luz revela o seu caráter, estes fogem da luz. João 3, 19 e 20, se você puder acompanhar na sua Bíblia, diz o seguinte: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. E exatamente isso que João, ele continua falando no versículo 11. No versículo 11, ele diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Não receberam esta luz, esta beleza, esse arqué, esse rologos, que tantos procuravam, que tantos investigavam, que criou o mundo e que sustentou a vida. Ele agora vem ao mundo novamente para resgatar os seus filhos, para resgatar. E os homens fogem da luz. Fogem da luz. Mas no versículo 13, nasce uma esperança. Nasce uma esperança no versículo 13. Diz o seguinte, versículo 12, perdão. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deles o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Contudo, apesar de muitos o rejeitarem, apesar de muitos não darem a devida atenção, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, aos que o entenderam, que era possível Deus para viver, era possível Cristo para chegar à eternidade, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu não sei o que você almeja nessa vida. Eu não sei quais são as suas pretensões, quais são os seus empreendimentos. Mas eu te digo uma coisa: não há nada que você vá alcançar nessa vida que se compara ao direito de ser filho de Deus. Nada é mais importante do que isso. E só por isso você já deveria ser uma pessoa super alegre. Uma pessoa que tem uma vida de regozijo, de alegria. O verso 14, ele é super importante aqui para a gente entender. O verso 14 diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo viver aqui, o verbo viver, no original, ele é tabernaculou. Ele viveu entre nós, no original aqui é tabernaculou entre nós. O tabernáculo era, no Antigo Testamento, o lugar onde ficava, onde era reconhecido a presença de Deus. Era a expressão da presença e da vontade de Deus, o tabernáculo. Então, em outras palavras, o que João está falando para a gente aqui é que, literalmente, Deus estava entre os homens. O tabernáculo que eles carregavam, por onde eles iam, agora se tornou homem.
Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Deus encarnado. Isso é muito importante aqui também para aqueles primeiros leitores. Muito importante. Porque, mas só para a gente constatar aí, leia comigo Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ou se você quiser anotar, eu estou falando rápido, não estou esperando vocês procurarem na Bíblia, né? Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz o seguinte: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso combate uma das heresias mais fortes da época, que era o docetismo. O que era o docetismo? O docetismo era uma ideia o seguinte, que o corpo ele é mau, toda a matéria é corrompida, e se algo bom só pode ser o espírito. Então é um dualismo, Então isso combate essa heresia, que era muito forte nessa época. Então, isso, e João enfatiza ainda mais isso na epístola de João, na epístola 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, o que era desde o princípio, o que ouvimos, nós ouvimos ele, nós vimos ele, e as nossas mãos apalparam, apalparam. Por que todos esses detalhes são importantes? Porque os gnósticos da época, que propagavam essa ideia do docetismo, eles diziam o seguinte: se Cristo existiu de fato, provavelmente ele era um fantasma ou um holograma, porque é impossível esse Cristo ser isso que vocês estão falando e ao mesmo tempo um homem, porque a carne, a matéria é corrompida. Não é possível isso. E João está afirmando que sim, nós o vimos, nós tocamos nele, ele nasceu de mulher. E ele é o próprio Deus. E ele é o próprio Deus. O versículo 17 diz o seguinte: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E eu gostaria de enfatizar o seguinte: não que no Velho Testamento não existisse a graça. A graça é um pressuposto para a vida. Só é possível haver vida se houver graça, se houver favor de Deus, favor não merecido. Toda a história de Israel, Deus levantando um povo, Deus levantando juízes, Deus levantando profetas, Deus levantando reis, é a história da graça. Mas em Jesus é a plenitude da graça. Em Jesus é tudo que a graça pode alcançar. E é muito, e é muito. Jesus é o próprio Deus. Jesus é a própria graça, é a própria verdade. Então, tudo que se pode se conhecer, como diz no versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então, tudo que se pode conhecer sobre Deus, sobre o Criador, sobre o Deus do Velho Testamento, tudo que se pode conhecer sobre ele, o Deus, inclusive, que os homens tinham medo de conversar, o Deus, inclusive, que os homens pediam, por favor, para Moisés, suba ao monte, nós não queremos. O Deus temível, o Deus criador dos céus e da terra, que criou tudo que existe, que me formou, que formou você, tudo que pode ser conhecido por Deus, está em Jesus. E o próprio Jesus fala isso. Aquele que vê a mim, vê o Pai. E aquele que olha para o Pai, a mim me vê. A mim me vê. E aqui eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida. E eu quero começar com essa última afirmação que eu fiz. Ele termina esse trecho afirmando mais uma vez: Cristo é o próprio Deus. Cristo é divino. É divino.
Certa vez, Jesus estava perto do poço de Jacó e os fariseus questionando Jesus ali: por acaso você é maior que Jacó, nosso pai? Antes de Jacó, eu sou. Eu sou. A expressão usada para identificar o próprio Deus no Velho Testamento. No Velho Testamento. Isso então, traz uma ideia para nós, pelo menos uma organização teológica na nossa mente. Infelizmente, muitos têm essa ideia. Poxa, dá para aceitar que Jesus, ele foi um grande profeta. Dá para aceitar que ele foi um grande mestre. Dá até para aceitar que ele foi o maior de todos os mestres. Mas, poxa, dizer que ele é Deus, aí é pesado demais, né? Aí é muito difícil sustentar isso na universidade. É muito difícil sustentar isso entre os intelectuais. Mas eu te digo, ele era o próprio Deus. E você deve aceitar ele como Deus e não como um profeta. Mas se você quiser não aceitar ele como um profeta, C.S. Lewis vai dizer o seguinte: C.S. Lewis vai dizer o seguinte: ou Jesus ele era o próprio Deus, ou ele era um louco. Porque é o seguinte, vamos supor, o Celso não está aqui hoje, mas vamos supor que o Celso chegue aqui hoje, suba aqui no púlpito e comece a falar um monte de coisa, entre essas coisas, Celso começa a falar que é o próprio Deus. Quer ver a Deus? Olhe para mim. Vai ver uns irmãos levantando, não vai não? Uns irmãos levantando, vai ver uns bereanos aí levantando, saindo de mansinhos. Está viajando, Celso foi viajar de verdade, voltou viajando na maionese, cara. Impossível. Então, ou Jesus, ele é o próprio Deus, ou ele é um louco. Porque que homem normal afirmaria tais coisas? Que homem normal perdoaria pecados, teria poder para perdoar os seus pecados, que você não comete, inclusive, contra ele, você comete contra Deus, se ele fosse um homem. Se ele fosse um homem. Então não aceite isso. Não aceite isso. Reorganize a sua mente, se isso for o teu caso. Jesus, ele é o próprio Deus. Não aceite nada menos do que isso. Amém? Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês é o seguinte: no versículo 14 diz que Deus habitou corporalmente na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Deus. O próprio Deus. E outra coisa que muito se fala na sociedade é o seguinte: um pensamento da sociedade é o seguinte: bom, eu até acredito em Deus. Eu acho que Deus existe de fato. Porque não é possível ter tanta organização nesse universo sem existir uma mente brilhante por trás do universo, como acreditavam os gregos. Mas provavelmente esse Deus abandonou a sua criação. Deus é um Deus distante. E a pessoa de Jesus mostra que é o contrário. Deus é um Deus próximo. Deus é um Deus presente, é um Deus próximo, meus irmãos. Como está escrito em Isaías 57:15: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com os contritos e humildes de coração, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus é um Deus próximo. Não aceite também essa ideia que Deus é um Deus distante. E se Deus é um Deus próximo, meus irmãos, não existe. Você pode orar, você pode conhecê-lo, você pode estabelecer um relacionamento com Ele. Se Deus é um Deus próximo, se um Deus é um Deus que está entre nós, você pode se relacionar com Ele. E essa é uma das ideias que Satanás coloca na mente do cristão. E muitas vezes a gente não se aproxima de Deus com mais fervor, com um coração mais quente, para orar, para buscá-lo, para ter experiência com Ele, porque internamente aqui a gente não afirma isso para a gente, mas para nós Deus é um Deus distante. Nós já estamos convencidos de que Deus é um Deus distante. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu gosto muito do C.S. Lewis. E tem um livro do C.S. Lewis que é o aprendiz do diabo. O aprendiz do diabo. E ele fala o seguinte: é um diabo ensinando o outro diabo a te tentar. É uma ficção. Mas ele fala o seguinte para o diabinho lá: não fale e não influencie o cristão a deixar de orar. Apenas influencie ele a pensar que a sua oração não é ouvida.
Que a sua oração não passe do teto. E deixe ele ficar nessa vida de cristão morno, de cristão que não tem relacionamento com Deus. Deus é um Deus próximo. E um dos motivos que ele veio, na verdade o maior motivo que ele veio até nós, para nos ensinar como deveria viver, mas para restabelecer esse relacionamento que foi quebrado quando o pecado entrou na humanidade. Amém? Quando você chegar em casa hoje, ou melhor, antes de chegar em casa, daqui a pouco no momento de oração que a gente vai ter um louvor, se lance aos pés desse Deus que te criou, que te formou, que é maravilhoso, que é todo poderoso, mas que se faz amigo seu, que está a conversar, que está para restabelecer um relacionamento. Restabelecer um relacionamento. E olhando para a vida de João, meus irmãos, eu vejo uma coisa muito nítida. João não é um discípulo que era amado porque ele era privilegiado. João era um discípulo amado e ele sentia isso porque ele era íntimo de Jesus. Ele era íntimo. A gente pode ser até filho, mas ser filho íntimo é diferente. E é isso que a gente deve buscar. Amém? E uma terceira e última colocação que eu gostaria de fazer com vocês, para a gente orar, é que o verso 4 diz o seguinte: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E se a vida está nele, se a vida está no próprio Jesus, onde nós deveríamos buscar vida? Onde nós deveríamos buscar ânimo para a nossa vida? Onde nós deveríamos buscar sentido para a nossa existência, se não nele mesmo? Se não nele mesmo, meus irmãos. A vida está em Jesus. A vida não está no sexo, a vida não está em drogas, a vida não está em fama, a vida não está na reputação que você quer ter, a vida não está no teu poder aquisitivo, a vida não está enquanto você ganha, a vida não está em nada disso. E a maioria de nós ignora a vida e vai direto para as coisas que são secundárias. A maioria de nós vai buscar a vida em outras coisas e não no próprio Senhor. A maioria de nós se entristece, mesmo sendo filho de Deus, mesmo recebendo o Filho como Senhor e Salvador. Mesmo assim, a maioria de nós fica abaladíssimo com falta dessas coisas, com falta de dinheiro, com falta de prazeres que essa vida pode dar. E a gente perde de vista o pote de ouro, que é a presença de Jesus, que é a presença de Deus, que nós já temos. E meu apelo é que a gente possa abrir o nosso coração nesta noite para recebê-lo. E talvez haja entre nós, por que não? Alguém que, olhando só para a estrutura da religião, para os bancos da igreja, para as comunhões superficiais, não conseguiu ainda encontrar vida nele. Talvez Deus para você seja algo muito chato como é a religião. Algo quadrado, algo que não te traz esperança, algo que você não vê, como nós estamos vendo no texto, emanar vida, sentido. Talvez seja isso para algum de nós. E tudo bem. O autor de Eclesiastes diz o seguinte: é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Há esperança para você. Há esperança. E todo aquele que assim enxerga, está a um palmo de encontrar a vida. E o passo é o arrependimento. O passo é se arrepender dos seus pecados. O passo é olhar para Jesus e ver vida, ver beleza, ver o sentido da vida. E não em outra coisa. Talvez seja essa noite que as escamas possam cair dos nossos olhos, de alguns. E talvez seja essa noite que Deus está te chamando para se reaproximar, para ser mais que um filho, mas ser um filho íntimo, para ter um relacionamento com o Pai, para voltar a ouvir a sua voz,
para voltar a ser obediente, para voltar a ser um filho próximo, para voltar a almejar as coisas que vêm dele, vêm de Deus, e deixar de lado tudo que nos atrapalha e correr para o alvo. Talvez seja essa noite um chamado a se tornar próximo de Deus, um chamado a se tornar próximo de Deus. E eu gostaria de fazer esse desafio para você nesta noite. Talvez Deus esteja falando com você, Deus esteja usando essa mulinha aqui para falar com você, para deixar o seu coração mais quente nesta noite. Enquanto o Isaac estiver louvando aqui, eu convido alguns irmãos a estarem aqui para orar conosco. E se você sentir necessidade, venha até aqui à frente. Venha até aqui à frente para receber oração, ou para orar junto, para clamar junto por esse Deus maravilhoso. É um desafio que está à mesa. Desafio que está à mesa. Senhor, muito obrigado por esse tempo precioso, ó Pai. Obrigado pela tua maravilhosa graça, Senhor. Obrigado porque, ó Deus, tanto amor, tanta graça, tanta misericórdia, Senhor. Nós só queremos agradecer, ó Pai. Nós só queremos expressar a nossa gratidão. Ó Senhor, nesta noite, Pai, nos chama para mais perto de Ti. Obrigado, Pai, porque foi o Senhor que nos chamou. Porque não é da vontade humana ou de homem algum, mas é o próprio Deus que nos tornou, o Senhor que nos tornou filhos Teus. E nós queremos, ó Deus, nadar em águas mais profundas, Senhor. Nós queremos ser cheios de Ti, Senhor, experimentar essa vida que só existe em Ti, ó Pai. Essa vida que só existe em Ti. Em nome de Jesus, Deus. Deus, enche os corações com a Tua vida nesta noite. Enche do Teu Espírito, Senhor. Que possamos experimentar a plenitude da Tua graça nesta noite, Senhor. De forma que essas coisas passageiras que foi falado aqui, ó Deus, nem se comparem a nós mais, Senhor. Nem se compare, Pai. E que naturalmente a gente corresponda ao Teu amor. Muda a nossa natureza, Senhor. Transforma. Nos chama, Senhor.